Bem-vindo de volta, meu nome é Daniele e esse é o começo de um novo vlog. Gente, eu tô amando fazer esses vlogs. Não sei se futuramente eu vou fazer vídeos mais diretivos, mas fazer os vlogs tá me dando uma satisfação tão grande, sabe? Tipo, de acolhimento tá meio que sendo um diário visual. Nesse vlog eu vou ler Stoner, do John Williams, que é sobre um cara que nasceu numa família mais de fazendeiros, né? E pra melhorar de vida, os pais dele mandaram ele pra universidade e ele começa a estudar literatura inglesa, né? Um livro que vai mexer muito com, eu acredito, né? O que eu quero, eu espero. Ele vai falar muito sobre o amor à literatura, mas sobretudo sobre essa diferenciação de mundo, sabe? Esse impacto de viver num mundo até determinada idade, depois frequentar novos ambientes e um lugar principalmente elitizado, né? Eu tô muito animada pra ler esse. Eu nem comecei, tá? Vou começar direto do... Começar hoje mesmo. E olha essa edição, como que ela é linda. Sabe quando você percebe que você encontrou o livro da sua vida, o livro ali que vai ser muito importante, que vai mudar como você pensa e as químicas do seu cérebro? Quando nas poucas páginas que você lê, você já sente que é isso. Você sente que isso aqui é pura literatura. Eu tô amando, 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 amando esse livro, gente. E eu tô na página 50 ainda. Nem li tanto assim, mas... Ai, que incrível! Vamos lá. Então, como eu disse, o Stoner é sobre um cara chamado William Stoner. Que é um livro de romance de formação, né? Então, quando ele é bem jovem ainda, assim que ele terminou os estudos, os pais dele acharam melhor mandar ele para a universidade para estudar agricultura, porque eles são donos de fazenda, a fazenda já não tá dando frutos como antes, né? Então eles meio que pensam assim, você precisa estudar isso para ver como que vai melhorar. Manda o William Stoner pra faculdade e, enfim, ele vive ali no meio automático. E aí, só pra vocês entenderem, o William Stoner no caso, ele é uma pessoa comum, sabe? No primeiro parágrafo, no caso, fala sobre quem ele foi, o que ele teve na vida e como ele morreu, o que deixou. Então ele foi uma pessoa medíocre que não fez muita diferença ali na vida de muitas pessoas. Ele não foi uma pessoa grandiosa, ele não foi um herói, né? Então eu achei isso já me pegou aqui, porque vai contar a história de uma pessoa que é comum, como nós, como todos nós, né? Então, ele chega na universidade, então ele vive ali no automático pelo primeiro ano da faculdade dele. Ele faz as aulas, ele troca moradia por trabalho. Então,
Então ele faz o trabalho na outra fazenda de onde que ele passa a morar, estuda, vai para as aulas, então ele vive ali no automático. E aí, no segundo ano da faculdade, ele tem que fazer um curso que é meio que obrigado a todos os estudantes, que é de introdução à língua inglesa, se eu não estou errada. E aí, ai, que legal. E aí, enquanto ele tá nessa aula, o professor meio que esse professor vai ser muito importante ali pra história e pra história do Stoner. É, esse professor pergunta pra ele alguma coisa e ele não sabe responder, né? Então esse professor meio que dá um, sabe, um, uma resposta pro William e ele fica extremamente envergonhado, né? Mas esse sentimento eu acho, ai, incrível. É, ele fica pensando sobre essa aula, sobre o constrangimento que aconteceu, mas esse sentimento segue ele. E ele não quer largar esse sentimento, eu acho que esse é o ponto, né? Ele sai da aula com todo aquele constrangimento e ele fala que quer agarrar aquilo, aquele sentimento. É, Então ele vai pra outra aula e fica tipo, eu preciso segurar esse sentimento que eu tô tendo agora, porque eu nunca senti isso na minha vida. E no próximo semestre ele larga a faculdade de agricultura. E aí ele vai estudar literatura inglesa. Ah, incrível, incrível. E aí ele passa ali aquele período todo sendo um aluno muito dedicado, ele lê muito, ele corre atrás, ele faz o que tem que fazer, enfim, então de uma pessoa medíocre ali, ele foi para uma pessoa esforçada que dá o melhor dele ali pro que ele faz, mas não que ele seja ainda grande coisa, sabe? Ele é uma pessoa ali que não tem muita contato social, ele só vai para a faculdade, ele trabalha, mas não é muito explorado a vida social dele, porque eu acredito que ele não tenha, né? Mas vamos lá, o que tá me pegando aqui nesse livro é sobre esse encontro, né? A primeira vez que ele vai para a faculdade, que ele chega lá, ele fica por horas rodeando o ambiente, né? E ele fala que ali passa uma sensação de segurança, um lugar que é sério. E olha a relação que ele cria. Então, é um lugar que passa segurança, é um lugar de seriedade. E logo em seguida a frase dele é fica olhando como se eu não tivesse o direito de estar lá. Né? Olha essa relação que ele criou. Então, eu vejo um lugar que é seguro, logo não posso estar. Logo não é pra mim. Logo não pertenço. Juro. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu adoro quando histórias fazem esse embate social, sabem? Que é o que mais pega pra mim nessa história, né? Que a gente vê esse distanciamento dele da família, né? Então, ele sai de um ambiente que é pobre, né? Que não tem muitas condições, que tem que trabalhar para ter o que comer. E aí ele vai frequentar esse lugar que é elitizado, com pessoas que estudaram a vida toda para estar ali, sempre teve esse privilégio, né? Então, tá tendo no caso já, essa, esse embate social. E aí, ai, tá sendo muito bom, tá sendo muito bom. Ele não pertence mais à família dele, mas ele também não pertence a esse lugar. Então, onde Stoner pertence, né? E aí fica essa sensação de não pertencimento, deslocamento. Ai, é muito bom. E aí, algum tempo ali depois que ele frequentando a faculdade, ele já pensa nos pais como estranhos, né? É, não sente mais só amor, mas também pena. Que é engraçado, né? Pena. Se sente distanciado dessas pessoas, apesar de ter muito medo deles, principalmente do pai, porque ele troca de curso, mas ele não conta pros pais, ele fica 4 anos fazendo, estudando,
e não conta pros pais que ele trocou de curso, e ele fica extremamente apavorado. E aí no dia que os pais chegam pra assistir a formatura dele, os pais deles os pais dele assistem a formatura e eles vai contar pra eles depois. E ai, outra coisa que eu tô gostando é como que o livro não é nada previsível, né? Porque quando você tá lendo, você fica tipo, nossa, eu acho que vai acontecer isso, isso e isso. E acaba acontecendo muito do contrário, sabe? Então, é, a gente tendo a sensação do Stoner, né, por exemplo, com relação aos pais, ele fica apavorado de contar pros pais que ele trocou de curso, né? Tipo, e a gente meio que imaginava ali violência, algo muito profundo que aconteceu, uma decepção que ia acabar com a vida dos pais, mas não. A reação do pai dele é de que, cara, eu criei você. Não dessa forma, ele, tipo, se decepciona um pouco, mas é tipo, é, eu criei você pra. Eu quis sempre dar o melhor pra você. Então, fique aqui, leia seus livros, faça o que você tem que fazer. E foi isso a conversa, sabe? Então, cara, eu achei genial, genial, porque não é algo que se espera, sabe? Então, por mais que o Stoner se sente distante dessa família, essa família ainda mostra um suporte pra ele, sabe? A frase, no caso, que me chamou a atenção é que ele acaba se ressentindo desse passado dele, ele acaba se ressentindo do tempo que foi perdido. E eu acho que é algo muito comum, assim, entre pessoas que frequentam ali esse mundo acadêmico, né? De que parece que nunca vai ser suficiente, sabe? No sentimento de eu perdi tanto tempo da minha vida com outras coisas, com outras pessoas, e eu nunca vou aprender tudo. Eu nunca vou ser capaz de ler todos os livros. Eu nunca vou ter tempo de aprender tudo que eu quero aprender, sabe? Muito que é muito comum, né? Pelo menos pensando, é, enfim, no meu círculo, pensando no. E até em mim mesmo, né? De pensando em tudo que ainda tem que aprender, pensando em tudo que tem de novo, pensando em tudo que ainda vai vir. E que de fato a gente não vai ter controle, né? Então, tô já já tô falando demais. Mas então eu sinto que vai ser um livro realmente bom, vai ser um livro que vai me marcar de alguma forma, né? É um livro que ele acaba se aprofundando em várias coisas. Ele fala sobre pessoas, ele fala sobre momentos históricos, ele fala sobre solidão, ele fala sobre raiva, ele fala sobre o mundo acadêmico, ele fala sobre amor à literatura, que é tudo que eu, enfim, gosto de discutir, eu gosto de ler. Enfim, eu tô gostando bastante. Eu só tô na página 50 ainda, mas eu tô gostando. Sabe quando você se apaixona? Que você fica sem fôlego, que você fica ansioso, que você fica com expectativas, tudo, tudo pra mim. Esse livro aqui, ele dá pra fazer um estudo. Dá pra fazer um estudo de personagens, dá pra fazer um estudo histórico. Da última vez, vamos lá pras atualizações. Da última vez que eu vim aqui, nossa, faz muito tempo que eu não atualizo. Eu comecei o vlog, e aí depois eu tive uma semana péssima, e aí eu meio que fiquei uma semana sem ler, mais ou menos. Eu retomei ontem e eu já li umas 100 páginas, sem brincadeira. Porque isso aqui tá muito bom. Esse livro é bom. Esse livro, ele faz jus ao clássico que ele é, sabe? Então, na última atualização, eu contei um pouquinho sobre o começo do Stoner ali na vida universitária, né? E, enfim, eu acho que eu parei numa parte que ele tava... ele se formou, e aí o professor dele, aquele professor que instigou ele, sabe? Aquele professor que instigou ele no primeiro ano a cursar estudo da língua inglesa, ofereci, porque assim, contexto, ele se formou
E ele tava meio que, agora vai ser minha vez de ter minha chance, enfim. E ele tá vivendo a vida dele, ele é oferecido, por esse professor é oferecido uma vaga de professor. Professor meio que interino ali, sabe? Um professor que dá cursos básicos. E agora é a minha chance de me tornar alguém ou algo. E aí acontece a guerra, a primeira guerra, tá? Acontece a guerra, e aí, tipo, os colegas dele, que agora ele tem uma relação com alguns colegas ali da universidade, se alistam pra guerra e meio que assumem que o Stoner vai com ele, só que ele fica tipo, como assim? Porque a guerra não afetou ele tanto assim. É só quando os colegas meio que se alistam que ele, tipo, ok, tem alguma coisa acontecendo, só que, tipo, eu não me importo tanto assim. E aí ele fica se perguntando, será que ele vai? Será que ele não vai? E aí ele decide não ir. É um dos poucos professores que ficam ali na universidade. Eu acho que ele perde algumas pessoas, principalmente uma pessoa que influenciou muito ele nesse momento. Ele perde pra guerra. E outra pessoa, outro colega dele retoma, mas, tipo, não é a mesma coisa, enfim. Mas ele tem uma festa e lá ele conhece uma moça. E ele fica extremamente encantado com ela. Ela é meio fria, ela é distante, assim. Ela é uma pessoa que não é padrão na ela. Ela é alta, ela não tá muito ali afim das regras sociais. É uma pessoa distante, fria, e ele fica extremamente instigado por ela. Então, ele meio que, tipo, por favor, me apresente a essa moça. E aí ele é apresentado pra ela e ele depois pergunta se pode ver ela de novo. Aonde que eu quero chegar? Ela é Edith e é a moça que o Stoner se casa, né? Mas, nossa, que eu quero falar muito sobre a Edith. Eu acho que ela é um caso tão complexo, uma personagem complexa, ela é profunda, ela não é uma personagem que é pra ser gostada, mas eu acho que isso que me faz gostar mais dela, sabe? Porque então ele conhece ela e ele fica tipo, posso te ver e visitar? E ela fala que, tipo, sim, pode. E quando ele vai visitar ela, ele, tipo, ele tenta puxar um assunto com ela, sabe? Só que, tipo, não consegue, mas aí na hora que ele se despede, ela resolve contar tudo sobre ela, né? Tipo, e ele fala, é a primeira e última vez que ela se abriu comigo. E aí, ai, ela é muito interessante. E aí eu quero falar sobre ela, eu quero falar sobre Edith. Ela fala sobre ela e sobre quem ela é. E a percepção do Stoner, quando ele tem essa segunda conversa com ela, né? É que compreendia ela e que ouviu uma confissão dela, mas ao mesmo tempo escutou como um pedido de ajuda. E aí ele, enfim, ele fica extremamente apaixonado por ela. O que ela conta pra ele, né? Na verdade, ela é uma filha única. Ela é enfim, teve uma infância normal, ela, tipo, era de classe média, teve acesso a algumas coisas, mas é nunca o suficiente, né? Então você pode estudar, mas não tanto. Você pode pintar, mas não ser excepcional. Você pode tocar piano, mas só o suficiente pra agradar um marido, né? Então ela teve acesso a algumas coisas, mas não o suficiente pra ela se entregar, sabe? E então ela era vigiada o tempo todo, ela nunca teve tempo sozinha quando cresceu, mas era uma infância assim meio que normal. Ali pensando na época que o livro foi escrito, né? Onde tudo era. E eu ouso dizer que eu coloco esse livro um olhar muito psicanalítico, principalmente em relação a Edith, no sentido de que ela foi extremamente reprimida toda a vida dela, né? Toda a vida dela ela foi extremamente reprimida, e aí depois eu consigo até entender alguns comportamentos dela, sabe?
Então, uma das narrações eu achei extremamente intrigante quando ele fala, ela era filha única e a solidão foi uma das primeiras condições da vida dela, sabe? Então, apresentar essa mulher ali no começo com uma condição de solidão e não um estado já me deixou como assim? Como assim? Ela tem essa condição de ser e não de estar. Então, ela era melancólica, ela tem a solidão ali como companhia. E aí eu já fiquei tipo, nossa, ok, intrigante, interessante. E aí, conforme a narrativa, é uma pena porque a gente tem só a percepção do Stoner em relação a ela, né? É a visão dele diante dela. Então a gente não consegue acessar ela de fato. Mas ela é uma personagem que é muito intrigante, muito intrigante. Conforme a narrativa vai se desenrolando, você fica tipo, nossa, o que é isso? Meio que pede ela em casamento e ela fica tipo, eu preciso conversar com os meus pais, eu preciso, né, enfim, ver. E é muito interessante do porquê que ela ainda considera o Stoner, porque, querendo ou não, ele é inferior a ela, sabe? Ela vem de uma boa família, não uma família rica, mas ela teve acesso a empregados, teve acesso a estudos, teve acesso a muitas coisas. E eu não, até onde eu estou, não é explicado ainda o porquê ela aceita. A gente tem alguns deslumbres, a gente consegue tentar conectar algumas coisas, né? Principalmente em relação que ela foi realmente reprimida a vida toda, mas a gente não tem um contexto, tipo, eu sou assim, ou porque eu sou assim por causa disso, disso e disso, sabe? É algo que a gente tem que é muito entre linhas, né? E eu acho que isso aqui é incrível demais. Então, logo ele visita a família dela e meio que fica assim, tipo, vocês podem se casar, vamos preparar um casamento, e ela fica tipo, não, vamos se casar agora, se é pra me casar, eu vou me casar nesse instante. E aí, tipo, eles planejam um casamento super apressado, super apressado pra já resolver tudo isso, e já na lua de mel, ele percebe que o casamento dele é um erro, né? Ele não deveria ter feito isso. Eles têm essas primeiras experiências e, tipo, não é legal. E eles meio que, tipo, aceitam isso vai ser nosso relacionamento. Eles não vão... eles só vão ser companheiros ali de casa, mas não vão ter um relacionamento de marido e mulher, né? E aí, ao longo da narrativa, a gente vai acompanhando de fato, essa condição da Edith, né, de solidão, porque ela é uma pessoa que varia muito. Ela primeiro tá, tipo, assim, não dá pra fazer uma análise profunda psicológica, porque, como eu disse, a gente não tem acesso a ela, mas a gente tem acesso à percepção do Stoner, então ela varia muito. Às vezes ela tá, tipo, muito ativa e fazendo tudo, e depois abaixa. E aí ela, tipo, está extremamente inapta, ela não faz nada, ela não tem motivação. Um ser ali que não é funcional. E então, uma hora ela tá tipo, vamos comprar uma casa, vamos cuidar dessa casa. E aí depois ela perde a vontade. Eu acho que uma das poucas vezes que ela teve relação sexual com vontade com o Stoner foi quando ela decidiu do nada ter um filho. E aí, tipo, foram 2 meses dele sentindo uma paixão fervorosa. E depois, quando ela consegue engravidar, ela perde essa vontade e nunca mais tem. Então tem essas variações, assim, de humor. Mas a percepção que eu tenho dela é que ela é uma pessoa extremamente ressentida, sabe? Ela é uma pessoa que, como mulher, como mulher numa sociedade que de fato reprimia ela, uma mulher que não era permitido ser livre, então ela era ressentida com a vida. E com o passar da narrativa, ela consegue... Sabe pessoas que quando é extremamente ressentida com alguma coisa, então se eu tô ressentida com... Enfim, que eu me machuquei numa parede, aí eu fico, tipo, muito puta e eu quero bater de volta. Então,
eu sinto que a Edith é assim, ela é uma pessoa extremamente ressentida com a vida. E ela tem esse impulso de machucar, né, quem tá ali em volta, que é de uma forma machucar a vida. Então ela machuca o Stoner, que é o objeto de ódio dela, no final das contas. E eu acho legal quando ele percebe isso, do tipo, você me odeia. É muito, muito, muito legal. Então, ela é uma pessoa ressentida, então ela faz tudo ali pra acabar com a pouca alegria do Stoner, né? Então ela não dá muita mínima ali pra filha dela, até quando ela tem 6 anos, 7 anos mais ou menos. E quando ela percebe que o Stoner tem um carinho muito grande pela filha, eles têm momentos muito legais, os dois, assim, acabam se acolhendo nessa família, né? Então, quando ela percebe essa conexão entre os dois, ela tenta afetar, então ela ela arranca essa filha dele, né? Tipo, você não vai mais passar tempo com ele, né? Você não vai mais tá ali presente porque você tá atrapalhando o seu pai, então você não pode passar tempo no escritório do seu pai enquanto ele tá trabalhando, mas eles estão curtindo a presença um do outro, mas ela tira essa criança com o objetivo de não atrapalhar, mas na verdade é tirar o prazer do Stoner, né? Então, quando esse escritório que era tão importante pra ele também, ela percebe isso, e aí um dia ele chega em casa, ela tirou todas as coisas dele, desse escritório, e falou, você pode ficar ali, porque essa sala é melhor, a iluminação dessa sala é melhor. E aí conforme ele vai se adaptando, enfim, ela vai colocando coisas nesse lugar, tipo, tranqueiras, e deixando crianças brincar, e estraga o trabalho dele, e culpa crianças, né, então ela quer machucar ele porque ela odeia ele, né? E, enfim, ela é uma pessoa que ela não é maldosa, mas ela faz pra machucar. E eu acho ela incrível. Um personagem que ela não foi criada pra gente gostar, mas por isso que eu gosto dela, né? Esse sentimento, essa raiva, essa solidão, essas mudanças de humor tornar ela tão complexa, tão viva, sabe? E eu gosto dela justamente com todos esses defeitos, esses ressentimentos e essas microagressões que ela faz com o Stoner, porque é o contrário do que a gente espera, sabe? A gente espera que essas microagressões como mulher venha de um homem, né? Provavelmente veio antes, né? Essas microagressões veio com o pai dela pra ela. Só que ela é capaz de pegar isso e ela comete com o Stoner, sabe? E mira nele, sabe? E eu gosto disso. Desculpa, eu gosto. Eu não estava errada e deveria ter feito mais. Meio que eu sinto que é isso. Tipo, eu consigo entender a Edith. Eu consigo entender por que ela é assim, sabe? Tanto é. E aí tem uma coisa, né? Quando o pai dela morre, ela vai pra casa onde que ela cresceu, e ela vai, tipo, pra um lugar onde tinha vários brinquedos, né? E ela separa, tipo, a pilha de brinquedos que é importante pra ela, e pilhas de coisas que estão relacionadas com o pai, né? E essa pilha, justamente essa pilha, ela queima, ela destrói, ela joga pelo ralo. A gente não tem ponto de vista da Edith, mas a gente sabe que a machucada, ela foi tão presa toda a vida dela que ela só é uma vítima das circunstâncias, sabe? Ela é uma mulher, no final das contas. Consegue imaginar todo o sufoco que existe por trás dessa personagem. Fazer umas análises bem profundas também em relação ao Stoner, mas principalmente ao porquê que ela escolheu ela como parceira também. Tem uma cena que, na morte do pai, ele visita aquela fazenda onde que ele cresceu, e é um lugar tão seco, tão infrutífero, tão
vazio, sem condições de vida. E é uma coisa que o Stoner, de alguma forma, se recusou, né? Ele se afastou desse lugar, mas não se afastou de fato, porque ele encontrou isso na Edith. Faz sentido? Ele encontrou esse mesmo lugar vazio, esse lugar inquietante, esse lugar seco. Esse lugar seco. Eu achei interessante conectar essas duas ambiente com pessoas, sabe? Mas enfim, tá sendo realmente um livro grandioso. Ele não é um livro grande, mas ele é um livro grandioso, sabe? Ele tem muitas discussões legais, discutindo muito sobre ser, sobre enxergar é sobre a fantasia do ser, sabe? Sobre eu desejo isso, eu quero viver disso. Então o Stoner, conforme ele vai se afastando dessa vida, não tendo, mas assumindo, acho que é a palavra certa, assumindo a sua paixão pela literatura. Antes ele era aquele professor, mas ele não conseguia passar de fato o que ele queria passar, né? Ele era uma pessoa, de novo, outro personagem que é reprimido, sabe? E aí, conforme ele se afasta desse matrimônio, ele vai se conectando cada vez mais com a literatura, vai se conectando cada vez mais com o que ele deseja. Essa organização do ser, essa complexidade também é mostrada. Antes de eu terminar com essa atualização, eu só queria trazer outra coisa que me deixou extremamente encantada, essa percepção do Stoner. Ele perde os pais, né? Primeiro ele perde o pai, depois ele perde a mãe dele, que não conseguiu ali viver mais tempo. E aí, quando ele enterra os pais dele, ele tem esse pensamento, né, de os pais, nesse lugar que os pais passou a vida toda, né? E aí ele fala, né, pensou no sacrifício exigido, ano após ano, pelo solo, e que permaneceu como havia sido, um pouco mais árido, talvez, um pouco mais estéril. Nada havia mudado. Suas vidas haviam sido gastas em labor melancólico, seus ânimos alquebrados, suas inteligências anestesiadas. Agora, eles estavam na terra, a qual havia dado suas vidas. E, lentamente, ano após ano, a terra iria tomá-los. Lentamente, a umidade e a decomposição infestariam as caixas de pinho que continham seus corpos, e lentamente tocariam suas carnes, e finalmente consumiriam os últimos vestígios de suas substâncias. E eles se tornariam uma parte insignificante daquela terra teimosa a qual eles, há muito tempo, se entregaram. É isso. É isso. Meu negócio caindo aqui. Gente, é isso. Eu quero passar o dia todo lendo, mas eu vou ter que parar agora, porque hoje eu vou fazer minha primeira tatuagem. Então, eu vou terminar de atualizar aqui e vou já pegar o caminho pra ir. Então, depois eu volto com mais atualização e com uma nova tatuagem. Sabe quando um livro é demais? Sabe quando alguma coisa é demais que você precisa se afastar? Foi meio que essa sensação que eu tive, né? Tipo, durante o livro,
vários momentos eu precisava de um tempo, porque tudo que tava acontecendo tava sendo demais pra mim. Não que fosse ruim, mas tipo, isso aqui é muito bom e eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo. Então, eu terminei dar meus últimos pensamentos em relação a Stoner. Terminei, eu precisei sair, dar uma caminhada, porque realmente ele tava demais pra mim. Eu sinto que um livro é. Eu sinto que um livro é favorito quando eu termino de ler e eu quero ler sobre, eu quero pesquisar, eu quero escrever, eu quero fazer uma apresentação sobre. De tão bom que é, e eu preciso só falar sobre ele, sabe? Então, é meio que o sentimento que eu tenho em relação a esse livro aqui. Eu já meio que dei várias opiniões em relação a ele. E assim, foi com spoiler mesmo. Eu não consegui me segurar porque. Sabe quando eu não quero calar a boca sobre alguma coisa? Eu só quero falar sobre a história desse cara. E é meio que a gente vai passando pelas fases da vida dele, né? Então, eu sinto que é meio separado por partes, sabe? Então, teve o começo, que é ali. Primeiro é a questão dele com a fazenda e com os pais dele. Então, depois tem a fase dele com esse professor que instiga ele a estudar outra coisa. E aí depois tem a Edith, que eu já falei bastante sobre a Edith. Eu acho que a Edith é uma das personagens mais complexas, né? Eu acho que ela, assim, tem uma profundidade que, enfim, dá pra olhar de todos os lados, sabe? Então você consegue olhar ela como mulher, como esposa, você consegue olhar ela como uma pessoa com raiva, com ressentimento, mas também com empatia. Então, ela tem muitas camadas, e ela é uma das minhas personagens preferidas daqui. Então, também teve a fase do Stoner com a filha dele, a Grace, e aí depois teve a parte da inimizade com ele, com um colega da professor, né? E que vai afetar muito o Stoner em vários momentos da história. Temos a fase da Catherine, que também é muito importante. Temos a fase dele como professor. Temos a fase dele doente, uma pessoa doente. Então, é como se não tivesse separação. É como se tivesse separação, sabe, da vida dele. Não tem algo que é fluido, que só vai. Vida que foram importantes ali, que foram grandiosos na vida dele, né? Então, eu chego no final desse livro com uma sensação de que ele acaba sendo sobre ciclos, sobre como algumas coisas acabam se repetindo, né? Então tem, por exemplo, a Grace, que é a filha dele, ele tinha uma relação muito boa ali quando era criança. Então, quando a mãe percebe que eles tinham uma ligação forte, ela meio que afasta essa filha dele, e eu sinto que a relação da Grace é uma repetição de ciclo, né? Então, ela acaba sendo muito controlada por essa mãe, ela consegue ser, sabe, muito passiva, ela não consegue enfrentar. E eu sinto que é a mesma coisa que aconteceu com a própria Edith, né? Ela não conseguia sair dessa relação com os pais dela, né? Ela estava presa. E a mesma coisa foi em relação a Grace. Ela acaba repetindo esse ciclo porque ela tinha ali influência do da Edith na vida dela. Então tem essa repetição de coisas e sentimentos. Ela reage de forma diferente porque ela tem influência também do Stoner na vida dela. Então a Edith era muito ressentida, né? E ela reagia, ela era uma pessoa que estava sempre ali movida por raiva, por violência. E não tô falando de violência física, mas de violência verbal, né? Então ela era uma pessoa que rebatia muito. Já a Grace tem essa influência do Stoner, ela era muito passiva, né? Então ela estava presa ali, mas ela aceitava tudo. Quando ela cresce, vira uma adulta, mãe,
não de enfrentar, mas de fugir, né? Então ela lida com esses sentimentos fugindo. Então, por mais que sejam esse ciclo, muda a forma de agir, né? Então, eu achei essa parte bem interessante. Coisa que eu queria falar é que, pelo menos na primeira vez que o Stoner tá vendo aquele momento de guerra pela primeira vez, ele não tava ali se importando muito, ele não tava meio que consciente do que estava acontecendo, ele não tava dando a mínima, na verdade. E aí eu fiquei pensando muito em como ignorância às vezes é o segredo da felicidade, né? Porque naquela época que tá acontecendo, que ele tá com aquele primeiro contato com a guerra, ele era só um garoto, né? Tinha acabado de começar a vida, né? Não tinha muita noção das coisas. E aí, quando a gente tá em contato com a Segunda Guerra, que estoura ali, ele tá aos seus 40 anos, mais ou menos, e como que isso afeta ele de várias maneiras, né? Ele percebe, ele sente, ele sabe o que tá acontecendo de fato, né? Então, eu achei muito legal essa diferenciação, sabe? Daquele menino no começo, em contato com a guerra, e depois que ele, de fato, sabe, tem um entendimento maior, um repertório maior em relação à vida e como que como isso acaba afetando ele, né? Então a percepção dele do outro, a percepção dele com ele mesmo, o que ele sente, o que isso significa para ele e para as pessoas e pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão ali na volta dele, né? Então, às vezes sim, ignorância é viver com tranquilidade, ignorância é não saber de fato algumas coisas, traz sim uma leveza, um estado de paz. E por último, o que eu queria falar sobre Stoner, eu acho que eu comecei o vlog falando um pouco sobre a história dele, como que ele era um cara comum, e essa era a história de um cara comum. Eu termino o livro com uma percepção de que a gente acaba esquecendo muito, né? A gente acaba esquecendo quando a gente tá vivendo a vida, a gente acaba esquecendo de muitas coisas. Mas não tem como a gente, de alguma forma, ter vivido uma vida comum, medíocre, não tem como. Isso quando a gente tá, de fato, em contato com a vida, né? Só de estar em contato com a vida é algo que já é grandioso, que não é raso, sabe? Porque a vida é completa, né? É inerente que a gente não passe por toda a complexidade da vida, por todas as emoções, por momentos, por pessoas, por nascimento, por morte. E tudo isso já é profundo e complexo, né? E a gente sempre vai ser muito influenciado, não importa em que patamar da vida você tá, né? A gente sempre vai ser influenciado por pessoas, por ambientes, por lugares, pelas músicas, e dependendo do tipo de vida que você vive, né? Você também vai ser influenciado por arte, pela literatura, tudo isso porque a gente tá vivo. E sendo assim, não tem como só... Enfim, quando você morre, não importa o tipo de vida que você levou, se foi uma vida simples ou se foi uma vida cheia de aventuras, não importa o estilo, porque no final das contas a vida é grandiosa.